Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Há 2 semanas atrás, quando o pastor Roberto começou a série de pregações sobre domínio próprio, no outro dia eu tive um teste de fogo, meus irmãos, sobre domínio próprio. Eu fui ao estádio de futebol, fui ver o meu time jogar. E vou dizer, viu, irmãos, nada como um pé torto de um jogador que não acerta no gol, aquele juiz abençoado, né? Como é que foi que o pastor disse para a gente falar? Mula, né? De Balaão, né? Para não dizer outras coisas, para testar a gente. E eu estava com 2 amigos que inclusive fazem teologia, estudam teologia. E eu comentei com eles antes, eu falei, hoje eu vou testar o meu domínio próprio aqui no jogo. Eu sou meio agitado assim, quando eu vou a campo. E a desculpa que geralmente eu dou é que para eu não ficar, para eu extravasar, né? Para não ter um problema ali do coração, é melhor extravasar. E aí, durante o jogo, quando acontecia algum lance assim, eu virava para eles e falei, estou exercendo meu domínio próprio. Ganhamos o jogo, não tomamos nenhum gol, então isso ajudou, irmãos. Mas brincadeiras à parte, quando a gente pensa em domínio próprio, que é o tema do nosso mês, o tema que a gente vem estudando, muitas vezes a gente imagina que o domínio próprio, irmãos, tem apenas a ver com o controle das nossas emoções, ações e reações. Ação e reação. Muitas vezes a gente pensa que é só isso, mas nós já vimos aqui, tanto através das mensagens do pastor Roberto, do pastor Farley e do Jonathan, que na verdade o domínio próprio ele se trata de um dos elementos do fruto do Espírito. Mas hoje a gente vai estudar um pouco a verdadeira essência do domínio próprio, porque ela realmente vai além disso, meus irmãos, além dessa questão de ação e reação. Envolve mais que isso. E por isso mesmo hoje a gente vai examinar o exemplo supremo de domínio próprio, que é Jesus Cristo. Então, assim, meio que ancorados pela vida de Jesus, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. E eu convido você a abrir o texto sagrado, a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 22, do verso 47 ao verso 43. Hoje nós não vamos projetar, aqui não haverá projeção, então abra sua Bíblia, deixe-a aberta para que você possa acompanhar da melhor forma o sermão dessa noite. Lucas 22, de 47 a 53, um texto muito conhecido de todos nós, um texto inclusive simbólico para o povo cristão, porque ele antecede momentos decisivos da vida de Jesus. Lucas 22, de 47 a 53, diz o seguinte: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhes disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Meus irmãos, o relato que Lucas dá aqui da detenção de Jesus é o mais curto dentre os evangelhos, mas mesmo assim há uma particularidade muito legal, muito importante de ver nesses textos, porque Lucas ele vai incluir nesse texto, nessa passagem, alguns elementos que são apenas dele, que apenas ele colocou. Por exemplo, a pergunta dos discípulos: Senhor, atacaremos com espadas? Lá no verso 49. Ou então a cura da orelha, lá no verso 51, e também a referência ao poder das trevas. São elementos que realmente estão ligados apenas a esse texto de Lucas. Mas vale dizer, irmãos, vale a gente fazer, na verdade, um resumo aqui desse acontecimento, de uma forma mais simples, para a gente poder adentrar no contexto desse texto. Para a gente contextualizar um pouco o que a gente acabou de ler, vale falar do cenário da traição de Judas, porque Judas ele vai chegar no jardim do Getsêmani,
acompanhado por uma multidão, incluída por líderes religiosos. E olha o que ele faz, ele identifica Jesus aos soldados dando-lhe um beijo. Guardemos esse fato. Segundo, nesse cenário ainda temos a reação dos discípulos diante dessa ameaça, porque os discípulos de Jesus, eles perceberam o que estava acontecendo, e eles perguntam a Jesus, Senhor, devemos lutar? Mas o que é que Jesus faz? Ele os repreende e permite que ele mesmo seja levado pelos guardas. Jesus é levado, e esse é um fato importante. E terceiro, o cenário ainda continua, porque a situação ela meio que foge ao controle, e Jesus ele meio que tem uma reação a isso. O que é que acontece? Um dos discípulos, que é Pedro, e por mais que Lucas não cite seu nome, a gente vai saber disso em outros evangelhos, mais precisamente em João, ele chega e corta a orelha do servo, lá do sumo sacerdote. Contudo, o que Jesus faz? Repreende e cura a orelha daquele servo, indicando o que, irmãos? Que talvez aquele caminho da reação dos discípulos não fosse o caminho a seguir. E é justamente aí, meus irmãos e minhas irmãs, num texto como esse, que a gente vai entender porque Jesus é tão diferente de qualquer ser humano que já existiu. E aí a gente vai ver que Jesus ele nadava contra a maré dos sentimentos mais falhos que a gente pode ter. E é por isso também que esse episódio vai ser assim um grande exemplo, meus irmãos, uma grande demonstração de domínio próprio de Jesus Cristo. Acompanhe aí na sua Bíblia, vamos ler novamente os versos 47 e 48, que dizem assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Meus irmãos, essa detenção aqui, esse momento, ele seguiu-se imediatamente depois da experiência e da agonia que Jesus teve lá no Getsêmani. E quando Jesus ele volta aos seus discípulos, Judas chega com esses acompanhantes dele, enquanto Jesus ainda falava, como se fosse num momento de susto, aquilo acontece. E Lucas ele é muito restritivo ao que os outros autores dos evangelhos falam. É talvez a passagem mais curta que há sobre esse fato, porque talvez o que Lucas quisesse aqui nesse texto, irmãos, fosse trazer um elemento mais essencial, para que a gente notasse algumas coisas em particular. E eu digo isso porque o crime cometido por Judas, ele é ressaltado por Lucas, na lembrança de que ele, Judas, era um dos 12, o texto, ele, depois de uma vírgula, ele enfatiza um dos 12, Lucas diz que o discípulo se aproximou de Jesus, apesar dele não mencionar que ele o beijou. Nós sabemos que ele o beijou, porque além da gente ter a comparação dos outros evangelhos, também Jesus ele responde, ele fala: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Jesus prontamente responde. E naquela época, meus irmãos, o beijo ele era uma forma comum, uma saudação comum, quando homens se encontravam. Portanto, era uma maneira conveniente de Judas fazer o quê? Mostrar aos soldados quem era quem eles tinham que pegar. O beijo foi meio que o sinal da traição, para que eles não prendessem o homem errado. Então, irmãos, o beijo que expressava amizade, estima, confiança, se tornou um método de traição. Que coisa, viu? Eu fico pensando assim, naquela situação, como aconteceu no momento, porque nenhum de nós gosta de ser traído. Quem gosta aqui de ser traído, meus irmãos? Judas, vou repetir, vale a pena, ele era um dos 12 discípulos, ele andava com Jesus, ele se dizia amigo dele, e um dia ele vai e por 30 moedas de prata entrega Jesus justamente para aqueles que não gostavam do Senhor, e ainda deu um beijo, como se fosse um abraço nos dias de hoje, sabe? Como a gente se desse um abraço e depois vem a traição. Eu acredito que o cenário foi muito tenso. Hoje, inclusive, eu e o pastor Vitor estamos aqui à tarde conversando algumas coisas, e aí a gente lembrou justamente, né, que isso acontecia muito. A gente ficou se perguntando: rapaz, e nenhum dos discípulos foram lá, né, depois do que aconteceu, pegaram Judas para malhar ele, né? E a gente começou a lembrar que tem a tradição
de malhar Judas, né? Aí o pastor Vitor disse, quando eu era moleque eu malhei Judas, viu? Algumas vezes aí, eu disse, rapaz, e o pior que eu disse a ele, que uma vez também, andando ali, indo para a primeira igreja, a gente viu um Judas pendurado lá, e aí a gente, quando criança, a gente meio que às vezes faz essas coisas, irmãos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, imagine se você é traído por alguém tão próximo seu, como Judas traiu Jesus. E eu fiquei pensando, para aqueles que gostam, que assistem a série The Chosen, que fala sobre a vida de Jesus, o quanto essa série ela é legal e interessante a gente ver que Jesus ele tinha uma rotina assim, de amizade com os discípulos, de momentos descontraídos com os discípulos, de intimidade com os discípulos, e isso faz, irmãos, com que a gente pense o quão mais grave ainda é essa traição. Então imagine você ser traído por alguém como Judas traiu Jesus. Provavelmente já aconteceu, né, irmãos? Acho que com todos nós, a gente ser traído. Há uma probabilidade muito grande de todos aqui já terem sofrido algum tipo de traição em algum momento. Nessa hora, os mais esquentados, eles podem ter vontade de ir lá e bater, agredir alguém, né? Ou então agir sem pensar, dizer o que vem à cabeça. E quantos de nós, irmãos, não fazemos isso? Eu até fiquei lembrando, quando eu estava preparando um sermão, de alguns filmes ou séries que eu já assisti, em que o personagem, ele meio que tem algum problema com alguém, e aí ele meio que imagina ele agredindo alguém, e depois ele meio que volta e vê que é apenas um pensamento. Isso acontece muito em séries e filmes. E aí eu fiquei pensando, cara, isso já aconteceu comigo, viu? Eu acho que com ninguém daqui, viu, irmãos? Estou olhando aqui, com ninguém daqui aconteceu. Mas eu imagino que já deve ter acontecido. Assim, no seu pensamento você pensou em fazer alguma coisa com alguém. Quantos de nós, irmãos, já não pensamos em perder o controle nessas situações? É muito difícil. Então imagine Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, sendo traído daquele jeito. Mas aí, mais uma vez eu digo, Jesus fez um movimento contrário e agiu com muito domínio próprio. Stuart, que é um comentarista bíblico, ele fala o seguinte sobre esse episódio. Ele é bem incisivo. Olha o que ele diz: foi o toque culminante de horror, o último ponto de infâmia, além do qual a infâmia humana não poderia ir, quando lá no jardim Judas traiu o mestre, não com um grito, não com uma pancada, ou uma facada, mas com um beijo. E a resposta de Jesus é assim, com uma íntima compaixão, ele vai lá e pergunta a Judas: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? É aí, meus irmãos, que Jesus mostra que o seu evangelho é diferente. Esse evangelho que nós seguimos, que declaramos quando estamos aqui, que seguimos, ele é diferente de qualquer outra coisa. Há algo de diferente em seguir esses valores. E algumas características de Jesus vão demonstrar isso para a gente. E a primeira delas é uma calma diante da adversidade. Porque, primeiro, irmãos, acompanhe comigo, Jesus ele não entra em pânico em momento nenhum quando confrontado naquela traição iminente ali. Ele não entra em pânico. E ele permanece justamente sereno e controlado, demonstrando confiança na vontade de Deus. E nós sabemos também, irmãos, que esse não é um episódio isolado. Os evangelhos trazem muitos episódios para a gente, onde Jesus foi colocado à prova. O exemplo, por exemplo, da tentação no deserto. Porque ao enfrentar Satanás, Jesus ele demonstrou um domínio próprio incomparável. Porque ele recusou ceder a desejos imediatos, tentações da carne, permanecendo fielmente ao propósito divino que o guiava. E hoje, meus irmãos, nós somos bombardeados por isso no nosso dia a dia. A nossa sociedade ela quer nos influenciar muitas vezes com valores pesados que não vêm de Deus. Mas Jesus, ele nos dá o exemplo. Porque em sua resposta a Satanás, Jesus citou as Escrituras. Ele revela a importância da palavra de Deus. A gente falou até sobre isso no Casa em Casa no último sábado, da importância desse livro. E Jesus ele consegue revelar a importância da palavra de Deus como uma arma contra as tentações e como um guia para o domínio próprio.
Mateus 4:4 vai falar, mas Jesus respondeu: não, porque as Escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E continua em Mateus 4:7, Jesus retorquiu-lhe: mas as Escrituras também dizem, não deves provocar o Senhor teu Deus. E Mateus 4:10, vai-te Satanás, as Escrituras dizem, adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Quer mais um exemplo? O que antecedeu esse episódio, o exemplo que antecede o episódio, que é a submissão de Jesus à vontade de Deus lá no Getsêmani. Porque no jardim do Getsêmani, irmãos, Jesus ele enfrentou uma das maiores provações, uma das mais intensas da sua vida no sentido terreno. E ele ainda assim se submete à vontade de Deus. Ele sentia ali a angústia iminente da cruz, irmãos, mas ele se submete à vontade de Deus através de uma submissão e domínio próprio. Em meio àquela agonia, irmãos, Jesus demonstrou autocontrole, aceitando o plano redentor estabelecido por Deus, em vez de ceder ao sofrimento humano e ao invés de evitar sofrimento. Então, meus irmãos, uma lição muito prática para nós na noite de hoje: a gente precisa cultivar calma em meio às provações. E eu sei que isso não é fácil, a começar de mim isso não é fácil, mas precisamos cultivar a calma em meio às provações, em vez de ceder, meus irmãos, muitas vezes ao medo, à raiva. A gente precisa buscar a paz que vem de Deus. A gente precisa praticar o controle das nossas emoções, irmãos, confiando na soberania divina. Por quê? Jesus nos ensina isso. E Ele nos ensina isso, como vimos até agora no texto de Lucas 22, em um momento difícil, em um momento de grande traição e de grande decepção. O John Stott, teólogo, ele quando estava pregando um sermão sobre a semelhança que devemos ter com Cristo, em julho de 2007, ele diz as seguintes palavras. Ele começa com uma pergunta e depois ele responde. Ele fala assim: por que nossos esforços evangelísticos são frequentemente atormentados pelo fracasso? Uma razão principal é que nós não somos, muitas vezes, semelhantes ao Cristo que proclamamos. É por isso, irmãos, que precisamos cultivar o domínio próprio em meio a provações, tentações e fracassos. E devemos fazer isso, irmãos, sabe por quê também? Porque se a gente fizer isso, irmãos, se a gente começar a fazer esse movimento, resultados assim muito positivos vão sair disso tudo. Porque eu fiquei pensando assim: se não somos semelhantes a Cristo, se a gente não tenta, pelo menos ser semelhante a Cristo, como é que a gente vai representar Cristo no mundo? Parece ser uma coisa óbvia, mas já parou para pensar nisso? Levando em consideração as reações que a gente tem no nosso dia a dia? Porque as pessoas lá fora, irmãos, estão precisando enxergar esses valores maravilhosos que o reino de Deus nos oferece. Mais uma vez, quando estávamos lá na programação da juventude, no Casa em Casa, eu conversava com eles sobre o quanto as pessoas esperam ver esperança. As pessoas buscam uma esperança. E nós temos, irmãos, mas não só com a nossa fala, mas nós temos essa esperança e podemos representá-la com as nossas atitudes, também com as nossas atitudes. E é por isso, meus irmãos, que o texto ele continua nos mostrando mais uma característica de Jesus, através dessa passagem de Lucas 22, que é o poder do amor e da misericórdia. Versos 49, 50 e 51 do Lucas 22, vão dizer, acompanhem. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Simplesmente, irmãos, Jesus se recusa a responder violência com violência. Ele demonstra amor até mesmo pelo seu inimigo, e ele cura o servo ferido, aquele que foi lá para atacá-lo. Irmãos, mais uma lição prática para nós: devemos tentar demonstrar amor em todas as circunstâncias, que é mais uma coisa difícil, irmãos, de fazer. Mas se olharmos para Jesus, eu estava lembrando quando eu era garoto ainda, muitos vão se lembrar disso, Talvez o pessoal aqui, a galera aqui não, os adolescentes.
Mas quando a gente era garoto, que a gente ia para o circo, antigamente, eles davam aqueles, como é o nome daquilo ali? Que era como se fosse um negocinho que você colocava aqui, você só enxergava aquela foto que tiravam lá no circo. É um binóculozinho, né? Um negocinho que colocava, e você só enxergava aquela imagem. Você só enxergava aquilo, e eu fico pensando que muitas vezes, em muitas situações, irmãos, nós precisamos tirar o nosso eu e só enxergar Jesus na nossa frente. Precisamos fazer isso. Temos que fazer isso. Precisamos seguir o exemplo de Jesus, amando muitas vezes aqueles que nos prejudicam. E a gente precisa estar dispostos, irmãos, a estender perdão e misericórdia, independente das circunstâncias. E eu vou fazer aqui uma observação, porque todos nós somos humanos, irmãos, e todos nós temos nossas limitações. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que alguém que lhe fez muito mal, que você vai ser obrigado a voltar a ser um amigo íntimo, jantar na casa de todo mundo. Não estou lhe dizendo isso, de forma muito sincera. Às vezes a gente passa por situações que as feridas ficam, mas sabe, podemos perdoar ainda assim. A gente tem que manter a paz, irmãos, onde quer que nós estejamos. Precisamos conviver bem com as pessoas. Que cristãos seremos nós se não fizermos isso? Meus irmãos, o domínio próprio é muito mais, preste atenção nisso, o domínio próprio é muito mais do que simplesmente trazer uma paz individual para você, ou uma paz momentânea para aquela situação. O domínio próprio, ela pode transformar realidades, irmãos, porque ela traz a mensagem de paz para quem está à sua volta, para a sociedade como um todo, para o mundo como um todo. Você está conseguindo entender, irmãos, o que eu estou falando? É mais que uma simples ação-reação, é um estilo de vida, é um modo de viver, é a forma como as pessoas vão lhe enxergar lá fora. E é uma mensagem transformadora, irmãos, porque o quanto nossas atitudes podem influenciar as pessoas, irmãos. Quantas vezes eu fui influenciado por pessoas que eu falava, cara, eu não consigo fazer isso, e eu via alguém fazer algo, falei, cara, como é que fulano consegue fazer isso? Eu tenho um caso bem específico na minha vida, na minha família, que eu vi e falei, cara, eu não conseguiria fazer isso, inclusive com a minha própria esposa, me ensinou isso com a vida dela. Falei, cara, eu não conseguiria fazer o que você fez. Então muitas vezes, irmãos, as nossas atitudes vão influenciar as pessoas. Houve um teatro aqui durante o Cojubaf, no domingo de manhã, você pode ter presenciado, onde eles encenaram uma cena num escritório, em que alguém tinha se convertido, e eles falavam assim, olha, fulano vai para a igreja. Eles falavam que era Ricardo o nome, né, do personagem. Aí, Ricardo, que inclusive é o Samuel, que está sentado ali, era quem interpretou o Ricardo. E aí eles falavam, o Ricardo que fez aquilo? Até hoje a gente não sabe o que o Ricardo fez, tá? Isso foi na peça. Mas eles ficavam impressionados que Ricardo, que fez aquilo, que tomou uma atitude, estava indo para a igreja. Irmãos, nós podemos sim mudar as nossas atitudes, influenciar as pessoas, impactar a vida das pessoas. Podemos fazer isso. Primeiro, porque nós somos discípulos do Senhor e devemos seguir Ele. E segundo, meus irmãos, primeiro por isso, e segundo, sabe por quê? Porque aí tem um segredo. E aí você pode estar pensando, ótimo, fazemos porque seguimos a Jesus, Jesus é o nosso exemplo maior. Mas onde é que estava a motivação disso tudo? Meus irmãos, a motivação de Jesus e a nossa deve ser a submissão à vontade de Deus. E os versos 52 e 53, eles falam sobre isso de uma forma magnífica, porque o texto diz assim: então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Jesus, irmãos, aceita o seu destino, mesmo que ele envolvesse sofrimento e morte. E isso indica
uma demonstração, irmãos, da submissão total à vontade do Pai, à vontade de Deus, mesmo em meio à dor. Sabe o que é isso, irmãos? É a questão da missão, que a gente conversou tanto aqui no nosso congresso de jovens. Jesus, ele veio para cumprir a sua missão. Jesus, ele tinha consciência da sua missão. Jesus veio com um propósito: salvar vidas, salvar a minha e a sua vida. E isso era muito claro para Jesus. Então devemos seguir esse exemplo, irmãos. O John Stott, que há pouco eu disse a vocês que ele começou aquele sermão dele se questionando sobre nossa atitude, sobre o exemplo que temos que dar. Ainda nesse mesmo sermão, John Stott, ele fala assim, ele faz uma pergunta e responde novamente. Ele fala o seguinte: eu falei muito sobre a semelhança com Cristo, mas como isso é possível para nós? Como é possível ser semelhante a Cristo? Em nossa própria força, diz John Stott, claramente não é, mas Deus nos deu o seu Espírito Santo para capacitar-nos a cumprir o seu propósito. Então, a outra lição prática, irmãos, para as nossas vidas: nós precisamos nos submeter à vontade de Deus em tudo de nossas vidas. A gente precisa aprender a confiar na sabedoria e no propósito de Deus, irmãos, até quando a gente não compreende. A gente tem que estar disposto a seguir a vontade de Deus, irmãos, mesmo que isso signifique passar por dificuldades e sacrifícios. Precisamos fazer isso. E precisamos também, irmãos, estar conscientes da nossa missão, se queremos ter o domínio próprio em nossas vidas. Se me coloca à disposição para ser um pastor dessa igreja, eu preciso fazer isso. Se você se coloca à disposição para ser liderança dessa igreja, você também precisa fazer isso. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. É nossa responsabilidade. E aí John Stott vai concluir dizendo o seguinte: o propósito de Deus é nos fazer semelhantes a Cristo, e a maneira de Deus é nos encher do seu Espírito Santo. É por isso, irmãos, que quando agimos com o domínio próprio, esse domínio próprio que vem como essência, olhando para as Escrituras, nós com certeza vamos falar desse Evangelho, irmãos, com as nossas vidas, com atitudes, com também ações e reações. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que se colocarmos isso como um propósito nas nossas vidas, vamos melhorar. Muitas vezes é difícil, irmãos, porque quando o pregador sobe aqui à frente, muitas vezes, a gente fala sempre sobre isso, né? Isso é muito repetido, que aquilo que a gente estuda fala primeiro a nossa vida. E muitas vezes pode parecer que você veja algum pregador por aí afora falando como se algo viesse assim, uma varinha mágica, sabe? De uma coisa, de uma forma que não seja difícil. Tem muitas lutas, meus irmãos, no nosso dia a dia como cristão, com certeza. Mas quando olhamos para Jesus e o foco é nele, você pode ter certeza que vamos conseguir melhorar e que vamos alcançar o melhor da gente como cristãos. Sabe qual é a conclusão dessa história toda, irmãos? É que Jesus Cristo, ele não apenas nos ensina sobre domínio próprio, não é apenas um ensino, ele é o próprio exemplo de domínio próprio. Jesus é, meus irmãos, o próprio exemplo de domínio próprio. Então, o texto de Lucas 22, de 47 a 53, nos ensinou, meus irmãos, através da vida de Jesus, que enfrentou traição, que enfrentou violência, mas enfrentou tudo isso com muita calma, amor e submissão à vontade de Deus. E tudo isso nos ensina, meus irmãos, que também podemos, como discípulos, alcançar o domínio próprio. E que a gente possa seguir o exemplo de Jesus, irmãos, cultivando o domínio próprio em todas as áreas das nossas vidas e refletindo
plenamente, irmãos. E essa frase, ela é assim, importantíssima. Refletindo plenamente, ou mais plenamente, o caráter de Cristo no mundo. Que o nosso caráter possa ser um caráter mais próximo do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. E enquanto eu estiver orando, eu desafio você a colocar no altar do Senhor tudo aquilo que tem atrapalhado suas ações, suas reações, tudo aquilo que de alguma forma tem te atrapalhado de viver o fruto do Espírito da melhor forma. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo, Senhor, nós que somos tão falhos, Pai, através do Teu perdão, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor Deus, nós podemos, Senhor Deus, sermos chamados de Seus discípulos, Pai. Nós podemos, Senhor Deus, seguir um movimento de paz, Pai, um movimento que vai agradar a Ti, Pai, um movimento que vai levar para a sociedade uma mensagem de paz e esperança, Senhor Deus. Que sejamos, Pai, diferentes do que muitas pessoas esperam da gente, que surpreendamos as pessoas, Pai, que vivamos, Pai, a essência do Teu Evangelho da melhor forma, Pai. Continua nos abençoando, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, nos dando força. Continua, Senhor Deus, colocando em nós, Pai, o Teu Espírito Santo, para que venhamos, Senhor Deus, a sermos servos, Pai, que vão refletir, Pai, esse Evangelho para o mundo. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por tudo que já vivemos aqui até agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém.